Sejam muito bem-vindos à Maratona da Espiritualidade. Aqui você vai aprender como a espiritualidade impacta diretamente na sua vida. Eu sou Claudinei Germano, sou conferencista e palestrante há mais de 25 anos e quero te mostrar como ter liberdade espiritual sem precisar de uma religião. Lembrando um pouco sobre algumas experiências que eu passei ao longo da minha vida e como eu pude lidar com a solidão. Uma das minhas decisões quando eu era jovem, ainda sou, né? Quando eu era jovem, foi investir no meu crescimento interior. E esse investimento no meu crescimento interior, eu busquei ter algumas experiências que estavam totalmente fora da minha rotina. E eu fui fazer um voluntariado. E nesse voluntariado, eu tive que ir sozinho para uma cidade, e essa cidade se chama Joinville, fica lá em Santa Catarina. E eu tive uma experiência nessa cidade por 21 dias, onde o meu objetivo era angariar fundos para ajudar alguma entidade voltado a crianças carentes. Eu ainda não sabia qual instituição que eu iria ajudar, mas primeiro eu queria passar por essa experiência para depois escolher a instituição. Nessa minha viagem, que eu fui sozinho, eu não tinha um lugar para ficar, para dormir e para passar esses 21 dias. Mas eu queria passar essa experiência investindo no meu crescimento interior. E eu me lembro, por algumas noites, eu tive que dormir em praça pública ou até mesmo na rodoviária. E essas experiências me fez pensar na solidão, naquele momento que eu estava passando. E ao mesmo tempo, quantas pessoas elas são sozinhas no mundo, em diferentes lugares. É claro que eu estava em outra cidade sozinho, eu estava dormindo na rodoviária, na praça pública, sozinho, independente dos lugares que nós estamos, pode ser no quarto, pode ser na sala, pode ser na sua casa, na sua cidade, independente do lugar que nós estamos, pode ser um lugar muito confortável ou um lugar desconfortável. A solidão que nós provamos, eu não tenho dúvida que é o mesmo sentimento, independente do lugar que estamos. E nessa minha experiência que eu tive de solidão, eu procurei forças no meu interior, na minha mente e principalmente no meu eu espiritual, porque eu sou uma pessoa que nunca fui muito voltado a nenhuma igreja, apesar de ter crescido com a educação católica através da minha mãe, mas eu nunca me identifiquei muito com igreja e com as religiões. Mas eu sou uma pessoa que gosto muito de pessoas. Se as pessoas perguntarem para mim, o que você mais gosta, Claudinei? Eu gosto de pessoas. E aí quando eu olho para mim e vejo que eu gosto de pessoas, porque eu quero me socializar com as pessoas, independente das suas igrejas, das suas religiões, das suas igrejas. Então, mas só que eu acredito muito em Deus e sei da importância da nossa força espiritual, da nossa força interior. Então, nesse momento que eu estava passando por essa solidão, não ter ninguém ali naquele lugar que eu estava pela primeira vez, eu vi o quanto é importante a minha relação com o invisível, com Deus. E ali eu adquiri uma força muito, muito especial. E eu pude passar essas experiências, porque foi 21 dias, de uma forma surpreendente. E ali eu pude ver o quanto que esse estilo de vida, por alguns dias que eu tive para o meu crescimento interior, me fez lidar com uma questão que milhões de pessoas passam no mundo, que é a solidão. E quando nós estamos passando pela solidão, nós podemos buscar vários meios para sair dela. Entre esses pode ser a bebida, pode ser as drogas, pode ser até qualquer tipo de companhia. O que nós mais queremos eliminar é a solidão. Então, existe a forma de nós sabermos lidar com a solidão de uma forma interna e de uma forma externa. Mas se nós formos pensar, a solidão primeiro, ela é interior, ela não é física. Porque por muitas vezes nós estamos próximo de muitas pessoas estão ao nosso redor, mas por muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Aí ali a gente vê
que a solidão, em primeiro lugar, não é física, ela é invisível, ela está dentro do nosso eu, dentro do nosso ser. Então, se ela é invisível, eu tenho que lidar com ela de uma forma, primeiro, interior. Eu saber lidar comigo mesmo. Nós somos dois seres em um ser. Nós somos seres físicos e nós somos seres internos, invisível. O nosso ser interior é a nossa mente, é o nosso sentimento e é o nosso espírito. Então, como que o meu corpo está lidando com o meu invisível? E como o meu invisível está lidando com o meu corpo? E eu sei que nessas experiências que eu passei, não só no Brasil, mas aqui no Japão também já passei por essa experiência de solidão, porque quando eu cheguei aqui, a única pessoa que eu tinha era a minha noiva, na época, né? Que hoje é minha mulher, e tinha também a falta do entendimento da língua, tanto de entender como falar. Então eu me sentia muito sozinho. E quantas pessoas estão passando por essa experiência de estar em outra cidade, em outros países, está passando por algum tipo de solidão. E na minha experiência na Itália, por eu ter viajado também em muitos lugares, indo em busca desse crescimento interior, eu encontrava várias pessoas, todos os dias eu encontrava várias pessoas diferentes. E essas pessoas, por vezes, moravam em lugares muito bonitos, pessoas ricas financeiramente falando, mas que por vezes conseguia abrir o coração para mim e falar da solidão que estava passando. Então, solidão é algo que sempre chamou muito a minha atenção. Eu reflito muito sobre esse tema porque, por vezes, nós pensamos também que Deus nunca esteve sozinho, mas na verdade, Deus já esteve sozinho por muitas vezes. Quando os seus filhos desobedeceram e foram embora, no meu entendimento, não é que Deus expulsou os seus filhos, eles que foram embora. Então Deus se sentiu sozinho. Então o primeiro ser que provou da solidão foi Deus. Então aí a gente vê uma história invisível. Ah, se eu acredito ou não acredito naquilo que está na Bíblia, mas podemos até chamar de um conto, se você não acredita. É um conto, mas através de contos, através de histórias, histórias com E, nós podemos aprender muito. Jesus também ele passou por muitas experiências de se sentir só. Ele tinha 12 apóstolos, mas é muito importante nós lembrarmos que quando ele foi brutalmente perseguido, quando ele foi preso, os seus 12 os abandonaram. Então a solidão também, ela é consequência do abandono. Quantas vezes, quantas pessoas acredita em alguém e deposita toda a sua ficha nesse alguém, todo o seu ser nesse alguém e começa a construir uma relação, um relacionamento, faz planos. Vamos falar ali de relacionamentos de namorados que estão loucamente apaixonados e aí eles pegam, fazem planos de namorar por um período de tempo, depois noivar, depois casar, depois ter filhos, construir toda uma história, ter uma bela casa, um belo lugar para morar, constrói toda uma casa. Então, esses dois seres depositam todo o seu ser nessa relação. E ao longo desse caminho, dessa história, acontece algo que um deixa o outro. Quantas histórias nós podemos vivenciar, escutar sobre esse tipo de experiência. E aí a pessoa que é deixada, ela se sente completamente sozinha, completamente sozinho. E como lidar com essa situação? Porque quando você se sente abandonado, abandonada, nós perdemos o chão. Eu me lembro também de uma experiência que eu passei, algumas pessoas me deixaram. Não vou falar que eu os amava, porque eu continuo amando essas pessoas. E eu me lembro que naquela semana eu precisava viajar. Eu ia passar pelos Estados Unidos, ia ficar 10 dias nos Estados Unidos, por algumas palestras que eu ia dar lá, algumas conferências, e depois eu ia para o Brasil. Gente, foi uma viagem que eu nunca mais vou esquecer. O meu trajeto de casa até o aeroporto, eu não me sentia, verdadeiramente, eu não sentia o meu físico. No aeroporto eu não me sentia. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu tinha que dar algumas conferências, algumas palestras, e eu não estava ali de verdade. O meu ser
não estava ali. Só existia ali o meu físico, o meu corpo, mas o meu ser não estava ali. Então, quando nós sofremos alguma decepção, algum abandono, nós provamos da solidão. E como lidar com essa solidão, que é um abandono duplo, não é? Você é deixado fisicamente, mas você não só é deixado fisicamente, você é deixada de uma forma mais forte, mais cruel ainda, porque o seu ser é deixado. Todos aqueles seus planos, todo aquele seu sentimento é como se fosse destruído. E isso é que dói mais. Não é ser deixado fisicamente, é ser deixado na essência, no nosso sentimento, na nossa mente, no nosso espírito também, porque nós estamos tudo levando para a nossa essência, que é o nosso eu espiritual. Então, como lidar com esse tipo de situação? E quantas pessoas no mundo, talvez você já passou por isso, que eu acho que não é difícil nós passarmos por isso nesse mundo que nós estamos vivendo. E quando nós provamos desse tipo de experiência, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é se fechar para as pessoas, se fechar para o mundo, não se envolver mais com ninguém, porque nós não queremos provar dessa dor, desse sentimento que nós passamos. E aí nós nos fechamos. E quando eu observo as pessoas lidando com os animaizinhos, é muito bom você ter um cachorrinho, você ter um gatinho, você ter um passarinho no seu lar, na sua casa, para que possa ser, né, é parte da família. Mas quantas pessoas hoje que está morando sozinho e que tem um cachorrinho, que tem um gatinho, para compartilhar o seu ser com esse animalzinho? E aí eu sempre penso, será que essa pessoa se fechou para as pessoas e está colocando todo o seu ser nesse animalzinho? Isso mexe muito comigo, porque se fechando para as pessoas é como se nós tivéssemos desistido de continuar caminhando na estrada da vida. E essa estrada da vida que por vezes nós tropeçamos, que nós caímos, que nós nos machucamos, nós não podemos deixar de caminhar. E eu me lembro dessas experiências que eu passei, dessa experiência que eu passei, eu falei para mim mesmo, eu não vou mais me envolver com as pessoas. Aquelas que já existem na minha vida vão permanecer, mas eu não quero mais. Mas depois eu comecei a pensar, Deus, ele precisa de nós. Nós precisamos de Deus. Então, se eu desistir das pessoas, é como se eu deixasse essa situação só para Deus e não estivesse tentando ajudar também Deus a lidar com as pessoas. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. É claro que por o homem ter se desviado de Deus e se tornado esse ser egoísta, de não se preocupar com o sentimento das pessoas e só com o seu próprio sentimento, acaba provocando solidões. Mas se eu desistir dessas pessoas, é como se eu estivesse tirando, deixando Deus sozinho. E como Deus vai lidar com as pessoas se eu não estou querendo ajudá-lo? Então é como se eu vou ajudar a Deus para com as pessoas e Deus também vai me ajudar para com as pessoas. Então aí eu voltei e falei, não, eu não posso desistir das pessoas, porque as pessoas também passam por esse tipo de experiência. Então eu não vou desistir das pessoas e eu quero que Deus possa contar comigo para que eu possa encontrar as pessoas e nós juntos sabemos lidar com a solidão. Quantas pessoas eu já encontrei ao longo dessa minha caminhada, graças a Deus eu não parei. Quantas pessoas me disseram, eu não acredito mais em ninguém e não quero me envolver mais com ninguém. Eu já sofri muito. Quantas pessoas já encontrei? Então você lidar com essa dor não é fácil, mas a primeira coisa que eu faço, porque você não vai se aproximar de uma pessoa que não quer saber mais de ninguém, porque se você se aproxima de uma forma física, essa pessoa vai recuar. Então, na minha relação com Deus, e por eu saber da importância e da força interior, mesmo distante por um determinado período de tempo, mesmo que eu estou distante, eu estou em pensamentos, eu estou em sentimentos e eu estou através do meu espírito em oração para essa pessoa que eu quero aos poucos me aproximar. E aos poucos as coisas vão acontecendo.
Então hoje eu tenho pessoas na minha vida que no passado, quando eu as encontrei, não queria saber mais de ninguém, não acreditava mais em ninguém, por ter passado por decepções. Eu já passei por essa situação e quase eu desisti das pessoas. Tem pessoas que faz parte da minha vida há 4 anos. Então, essa experiência que eu passei, se eu tivesse desistido por causa de um sofrimento, de uma tristeza, de um abandono, eu não teria essas pessoas depois que eu encontrei depois dessa experiência. Você está me escutando. De alguma forma, eu estou chegando até você. Eu acredito muito na força espiritual. E se algo está fazendo nós ter esse tipo de relação, mesmo que você só está me escutando agora, isso é um sinal que o seu interior não quer se sentir sozinho. Então, o melhor passo que nós podemos dar é primeiro lidar com o invisível. Como nós fazemos com que a nossa mente não se sinta só? Como nós vamos fazer com que o nosso coração não se sinta só? O nosso eu interior não se sinta só? É lidando com o invisível. Gente, nós temos Deus. Nós não precisamos de ninguém para ter Deus. Nós precisamos do nosso ser. Então, quando nós nos aprofundamos a nossa relação com Deus, provar dessa experiência de eu me relacionar primeiramente com Deus, nós não vamos mais nos sentir só, porque nós iremos estar sentindo que o nosso interior está sendo cuidado. A nossa mente já vai começar a ter bons pensamentos, o nosso coração vai começar a ter bons sentimentos e o nosso espírito vai cada vez mais ter despertares e adquirindo força. Então, quando nós tivermos esse despertar interior, o invisível vai começar a mexer com o visível. Quando você está com a mente com bons pensamentos, o seu corpo vai reagir de uma forma boa. Quando você está com um sentimento bom, o seu corpo vai reagir de uma forma boa. Quando o seu espírito está se despertando, está se fortalecendo, está crescendo, o seu corpo vai reagir de uma forma boa. E é aí que nós vamos começar primeiro a lidar com a gente mesmo. Então a minha mente, eu estou ainda sozinho, eu estou ainda provando a solidão física, eu não tenho ninguém ainda, mas eu tenho Deus. Então a minha mente vai começar a lidar com o meu corpo, mesmo ainda estando sozinho. A minha mente vai começar a cuidar do meu corpo, porque o corpo não pode ser abandonado, não é? Se nós já provamos da solidão, a mente não pode abandonar o corpo. E o corpo não pode abandonar a mente. Olha só que coisa louca. Nós não queremos ser abandonados, mas acabamos nos abandonando, porque a mente acaba abandonando o corpo. O sentimento acaba abandonando o corpo. O espírito acaba abandonando o corpo. O corpo acaba abandonando a mente, o corpo acaba abandonando o coração, o corpo acaba abandonando o espírito. Então é um abandono grave. Então não vamos nos abandonar. Vamos fazer com que a nossa mente entenda e saiba que Deus existe, não existe uma regra de como lidar com Deus, não é? Você vai lidar com Deus do jeito que você é. Isso que é o legal da vida. Tudo que você pensar pode compartilhar com Deus. Tudo, 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 tudo. Tudo que você sentir pode compartilhar com Deus. Você vai ver o quanto que isso vai fazer bem para o seu espírito. Então você vai começar a fazer com que o seu interior se manifeste com um ser que nunca vai te abandonar. E quando o seu interior começa a ter vida, a mente começa a ter vida, o coração começa a bater, o espírito começa a se manifestar, ali é o momento que a mente tem que cuidar do corpo, porque quando nós estamos sozinhos, por vezes tem pessoas que não querem comer e tem pessoas que comem demais. E esse comer demais, às vezes a pessoa está tão mal que nem está vendo se aquilo vai fazer bem ou mal, pode prejudicar a saúde física. Tem pessoas que vai beber demasiadamente e buscar outros meios. Então, quando a mente começa a se fortalecer nessa relação com Deus, ela vai saber cuidar do corpo. Espera aí, eu estou comendo demais. Eu tenho que direcionar o meu corpo para não fazer mal a ele. O sentimento vai começar a lidar com o corpo para não fazer mal para o corpo. Então a mente não vai se sentir sozinha, porque ela está cuidando do corpo, e o corpo não vai se sentir sozinho, porque ele está sendo cuidado pela mente. Olha, que especial. Então aí já são 3, né?
mente e Deus, depois mente e corpo. Já são 3. Então a gente não vai mais sentir sozinhos. E aí quando a gente começa a estar bem internamente e externamente, aí de acordo com as experiências que nós passamos, das decepções vividas, nós já iremos fortalecidos de uma forma interior. Quando nós lidamos com as pessoas, primeiramente nós temos que lidar com o invisível da pessoa. Então, se nós já fizemos esse treinamento de lidar com Deus e a mente lidar com o nosso corpo, através dessa experiência que deu certo, certeza que vai dar certo, porque você vai saber lidar com Deus do seu jeito, isso é certo. E Deus vai cuidar bem de você. Depois você vai saber cuidar do seu corpo e o seu corpo vai responder e vai te dar muita alegria. Então, através dessa experiência, você vai lidar com as pessoas. Não desista das pessoas. Só tenha mais cautela. E a melhor forma de nós termos essa cautela é lidar com o invisível das pessoas. Não nos precipitarmos, porque por vezes a solidão, ela gera carência. A carência gera ansiedade. A ansiedade gera pressa. A ansiedade gera pressa. E a pressa é inimiga de bons resultados. É inimiga de uma relação perfeita. Eu sabendo lidar com a minha solidão, cuidando de mim mesmo, eu já vou eliminar a carência, porque não vou ser mais carente, porque eu estou cuidando de mim. Consequentemente, não vou estar ansioso como eu estava. E eu não vou ter tanta pressa. Não tendo pressa, vai nos ajudar muito a lidar primeiro com o invisível das pessoas que Deus está colocando na nossa vida. Então, quando eu começo a lidar com a mente da pessoa, como que eu vou lidar com a mente da pessoa? Através da minha mente. Como que eu vou lidar com o espírito da pessoa? Através do meu espírito. Então, eu fortalecendo a minha mente, eu fortalecendo o meu espírito, manifestando o meu corpo, eu vou desenvolver um sentimento com estruturas para saber lidar com aquela pessoa, porque nós estamos lidando também com o sentimento das pessoas. Então, as experiências que nós já passamos de decepções não pode nos parar. Vamos lembrar que são experiências para nós termos aprendido, para nós termos hoje tido mais maturidade para saber lidar com as pessoas. E aí, quando existem pessoas na nossa vida que dá sentido, até mesmo o cachorrinho que você tem, o gatinho, o passarinho, eles também irão ficar contentes, porque vai ver que é só alegria, que o seu estado, o seu ser está mais especial. Então a criação, as árvores, as flores, os pássaros, os passarinhos, o gatinho, o cachorrinho, eles estão esperando ser bem cuidados. Então, se nós cuidarmos das pessoas, nós juntos iremos cuidar de toda a criação.